Olá, sejam bem-vindos ao Mapa das Estrelas. Nós vamos desvendando várias estrelas e hoje é uma estrela especial. É uma estrela, é um grande homem do teatro, super talentoso, e nós vamos ver de que maneira é que esse talento está encaixado neste seu horóscopo. Temos connosco Joaquim Monchique. Muito obrigado Olá. pelo introito. É isso, também não é assim isso tanto. que cá estava marcado. Aliás, está marcado nas estrelas. Está marcado nas estrelas. Portanto, é possível que eu ainda vá fazer mais algumas... Vamos lá, vou mexer um bocadinho nestas características. Mas eu começava por uma pergunta. Tu sabes a que signo pertences? Nunca sei. Pois eu, é. quando estou no hemisfério sul, dizem que eu sou uma coisa, quando estou no hemisfério norte, dizem que eu sou outra. Mas eu, como também, na minha profissão, também sou tanta coisa. Ora, aí está, mas nós vamos falar nisso. Nunca, e depois também acho que as características de todos, eu acho que até o Paulo já me fez o mapa astral, se calhar há muitos anos, eu não me lembro, mas quase todos os que se interessam verdadeiramente por esta área, eu acredito que há umas energias que nos movem. Sim. Claro que depois há outras derivações que a pessoa não acredita, mas acredito que há umas energias que nos movem. Até na minha profissão é movida por energias. Sim, se o público é mau... Sim, a pessoa sente e vibra. Sente e vibra. Claro. Eu costumo até dizer que eu conheço o público com o pano fechado. Eu entro no teatro e sei, eles hoje são bons, eles hoje são ótimos. É a onda. É a onda, aquela onda. E todos, mais ou menos, têm feito umas linhas e umas características sempre que acertam. Nunca sei se sou leão ou se sou virgem. Mas eu estou aqui mas para acho que tirar tenho as esta duas dúvida. coisas, não é? Não, eu estou aqui para tirar Vamos definitivamente embora. essa. Eu fui até ao rigor máximo. Se a hora de nascimento está bem... Está corretíssima, está 8 da manhã. Pronto, se é mesmo a hora correta, sim. a partir de hoje... Leão. Virgem. Não quero. Eu sabia. Mas ouve. Não vais ter resposta. Não. Vamos tratar por tu, que é mais Vamos simples. embora. É mas assim, é assim, eu tenho as características todas do leão. Eu sei porquê. Eu vou explicar isso. É que este senhor tem um horóscopo muito especial. Vamos dar assim uma olhada. É que este senhor tem uma coisa raríssima. Os astros reúnem-se todos numa banda do zodíaco de 12 ou de 15 em 15 anos. E ele nasceu justamente com aquilo que nós chamamos um comboio de planetas. Ou seja, os astros estão todos juntos e alinhados. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a personalidade... Primeiro, dá uma personalidade forte. Eu não me quero meter contigo. Portanto, dá uma personalidade forte, dá um caráter forte, o que é e o que não é, não é. Exatamente, não há meio termo. Portanto, e por outro lado, os planetas estão todos em Leão e em Virgem, ou seja, há uma grande parte Virgem, e a gente já vai ver em que é que a Virgem aqui está. Exatamente, e a parte Leão. Eu queria deixar o Leão mais para o fim, porque é o lado mais bonito deste horóscopo. E não é... Podemos começar por aí, mas queria analisar as coisas de outra maneira. Ou seja, primeiro queria sublinhar este ponto de quando há muitos astros muito concentrados, é como se houver muita gente... Cada astro influencia-nos de uma maneira diferente. Mercúrio, a razão. Vênus, os sentimentos. Marte, a paixão. Júpiter, etc, etc. Quando nós temos os astros, como no teu caso, um astro influenciou o outro. Por exemplo, as emoções e os sentimentos e o amor é influenciado por Marte, que é a guerra. Ou seja, as coisas estão muito mais sintetizadas, mais misturadas. Para um astrólogo é duplamente difícil um horóscopo destes. Mas eu gosto. Porquê? Porque as influências não se sabe onde é que acaba o amor e onde é que começa o sofrimento, por exemplo. Não sei onde é que começa o amor e acaba a possessividade, ou não. Portanto, porque há pares de opostos que trabalham em consonância. E, no fundo, a minha tarefa aqui vai ser um bocadinho tentar fazer um ponto de ordem neste. Mas começo logo por dizer que é uma bela combinação entre Leão e Virgem. O Leão, que tu gostas mais do Leão do que Virgem, porque as pessoas gostam mais do Leão. Claro. Não é isso. Gosto do Leão pelo animal, pelo que ele simboliza, pelo... Mas o Leão em ti é o palco. Sim. E a gente já lá vai na segunda parte da conversa. Portanto, aquilo que te mexe... mexe... Os Virgem não são organizados. Exatamente. Mas eu não sou nada organizado. Não, mas és racionalista mesmo não querendo aceitar. É que o facto de teres muitos planetas em Virgem... Aliás, eu queria fazer ainda uma pergunta antes.
tu sentes que mais ou menos... Tenho duas perguntas, mas esta é em termos de idade. Por volta dos teus 24 anos, tu já sabias o que é que querias ser? Já fazias... Desde os 6. O que é que... Desde os 6. Desde os 6, e as minhas brincadeiras foram... Eu tive uma professora que teve se calhar, mudou-me o destino, porque eu acho que há profissões que somos nós que escolhemos e outras são elas que nos escolhem. A mim foi ela que me escolheu. Tive uma professora que um dia me pôs num palco a recitar um poema e eu ouvi pela primeira vez com 6 anos palmas e bravos e pessoas a rir. E isso condicionou-me de tal maneira, marcou de tal maneira que as minhas brincadeiras mudaram. Eu era todo mecânico, eu era de aviões. Aliás, uma das minhas coisas, tenho um desgosto muito grande de não ser piloto de aviões, também já não vou a tempo, mas depois, a partir das palmas e dos risos e da televisão, que me condicionou de eu estar sempre a olhar para a televisão, sempre a ver os atores e os artistas, essa professora, nesse ato, condicionou-me as minhas brincadeiras e eu, a partir daí, sempre soube o que queria. Para ali. E lembro-me de ter 12, 13 anos e estar na escola, isso lembro perfeitamente, e dizer aos meus colegas: eu vou ser muito famoso. Quando eles perguntavam o que é que nós gostávamos de ser, uma professora, eu vou ser muito famoso. Eu não preciso nada de química, nunca vou precisar de física, normalmente tinha 0, portanto que essas duas já estavam já apostas para passar, pois o resto tinha que ter boas notas. Mas sempre tive o fito das coisas que queria ser. Esta minha pergunta dos 24 é porquê? Porque houve aqui uma espécie de amadurecimento da vontade. Ou seja, lembras-te de alguma coisa que tenha mudado por volta dos 24? Não. Nada de especial. Aos 24 já está. Se calhar, mas é assim, aos 24, se calhar eu comecei a trabalhar com o Filipe e houve uma mudança, foi a mudança do anonimato 23, 24 para... Eu tenho a sensação de que foi um trampolim. Sim, foi, é capaz de ter sido nos 23, 24. Foi, aqui estou eu. Até lá... Eu não discuto o talento que tinhas ou não importa. Mas os 24 marcam aqui como se a pessoa saísse do casulo. Diz, agora é capaz de ter sido na altura, sim. Vou mostrar aquilo. Exatamente. Sim, é capaz de ter sido. Isto porque, pela simples razão do sol, o sol é o brilho, é o palco, é a capacidade criativa ter passado no ascendente. A gente não sabe o que é o ascendente, mas o ascendente é a visibilidade. Ou seja, o sol tornou-se visível. O sol é a tua personalidade. A tua personalidade tornou-se mais visível por volta dos 24 anos, portanto, muito cedo. Ora bem, eu queria explicar o seguinte. Esta combinação e esta junção de planetas dá logo uma coisa em todas as pessoas que têm este horóscopo. Dá uma personalidade fortíssima. Ou seja, ou é ou não é, ou gostas ou não gostas. Para o mal. Exatamente, para o bem e para o mal. Aliás... Eu não tenho meio termo, não consigo ter meio termo em nada. É isso mesmo, é que ou é ou não é, ou vai ou racha. Ou é muito tudo, ou é não é nada. Repara o que eu escrevi mesmo aqui. É tudo muito intenso, embora... lá no limite racionalizável. Porquê? Porque é o lado virgem. Ou seja, tu és um tipo apaixonado, envolves-te nas coisas com... Até a exaustão. Exatamente. Até à exaustão. O meio termo, os fracos, o superficialismo, as coisas bacocas, superficiais, o diz que disse, não tem muito... Exatamente. És um tipo que até tens uma certa desejo de... Eu gosto de coisas profundas, eu gosto de coisas intensas. E às vezes as pessoas até interpretam mal isso, exatamente. Às vezes as pessoas até interpretam isso mal porque... Sentem que pode haver uma altivez ou... Pode haver uma altivez e não é isso. Não é isso. As coisas têm que ter substância. Se não tiver substância, não... Como, por exemplo, todos os fedivers, eu estou a falar da minha profissão, que tem esta coisa de quem é que dorme com quem é que vai de férias com quem. A mim não me interessa absolutamente nada. A única coisa que me interessa mesmo é o talento das pessoas. Exatamente. E tive a sorte, nesta minha carreira, ter trabalhado com os melhores. Portanto, nisso é que eu privilegio. Pois. É muito verdade isso. É assim, há aqui um planeta, que é Plutão, que está no teu ascendente, e Plutão é extremamente exigente. Mas é intenso. E também te vai trazer ao longo da vida bastante sofrimento. Porque as coisas... Porque as pessoas não correspondem, ou às vezes as coisas não correspondem ao que nós queremos. Isto nos amores a gente já vai falar, vai-te trazer a sensação de, oh meu Deus, mas porquê que eu apostei mais uma vez no cavalo mais difícil e não no mais fácil? Mas adiante.
O nosso convidado é do signo de Virgem. Por isso vamos ver como é que são os virgem no amor. Como é que se seduz um virgem. Como é que se mete medo a um virgem. Eles são gente racionalista. Portanto, são gente muito curiosa, mas também muito crítica. Por exemplo, um virgem não pode ser seduzido por uma pessoa confusa, desorientada. Eles têm a mania de higiene. Portanto, cuidado. Há uma maneira de os atrair. É entender o seu mundo do trabalho. Os virgens gostam muito de trabalhar, de se sentirem úteis. Portanto, a melhor maneira de os seduzir é ir conviver no trabalho deles. Mas cuidado, porque eles são extremamente críticos e extremamente exigentes. Os virgens são signos de terra e por isso têm uma compatibilidade mais fácil com Touro e Capricórnio. Ou seja, têm qualquer coisa de identidade entre eles. E, por outro lado, como é um signo de terra, terra e água combinam sobremaneira, portanto, o que é que as melhores relações para um virgem poderão ser peixes, porque são sensibilidade, a sensibilidade vai se opor à racionalidade do virgem e vai dar frutos, o caranguejo, porque o virgem precisa, no fundo, de afeto, não o exprime, e o caranguejo vai ajudar a construir esse afeto, a aproximar esse afeto, ou então o escorpião, que é intenso e apaixonado, e o virgem aí vai ganhar outra vida. O virgem aí vai ficar também profundo e intenso. Ora, o segundo ponto que eu queria focar aqui é porque é que estes planetas estão todos arrumados naquilo que nós em astrologia chamamos Casa 12. O que é que isto dá? Dá que o teu talento é um talento passo a passo. Não és uma pessoa, tipo, por exemplo, imagina, Maria João Pires, ou não sei o quê, aos 4 anos sabe tocar piano e faz aquilo a vida inteira. Não. Tu és muito diferente disso. É que, a pouco e pouco, vais descobrindo as facetas da tua casa. As gavetas. As casas e gavetas. O facto de teres muitos planetas juntos quer dizer que um ano sai um, 3 ou 4 anos depois sai outro, e vais descobrindo uma versatilidade fora de comum. Portanto, isto é o segundo ponto extremamente poderoso neste horóscopo, além de que, para nós astrólogos, a carreira tem a ver com o chamado meio do céu. O teu meio do céu é em Gêmeos. Ora, Gêmeos é justamente a versatilidade, a adaptabilidade. Se te pedirem para fazer uma coisa que nunca tinhas feito, adaptas-te, não és rígido. Aliás, até prefiro nunca estar sempre na mesma linha. Gosto muito de variar, de criar. Nesta profissão isso é bom, porque nós nunca estamos com as mesmas pessoas e a fazer as mesmas coisas. Exatamente. Portanto, há aqui uma criatividade. Aliás, outro ponto que eu também vou desenvolver mais tarde é que o rebanho vai por ali, então vou por ali. Portanto, há aqui um espírito do contra, ou seja, há aqui mas não é do contra, não é por ser do contra. Não, uma necessidade de não seguir a rotina, e não seguir aquilo só porque tem que ser. Exatamente. Porque és um tipo que questionas. Está estabelecido. É porque tu questionas as coisas. Mas exatamente, porque é que eu tenho que ir para ali? E como és leão, e o lado leão é muito poderoso, é fixo, é o que nós chamamos um signo fixo, diz, então, e mesmo que eu não vou. Portanto, porque és duro às vezes. Também já vamos falar um bocadinho disso. Vamos ver o que é que os astros podem dizer do casal Kim Kardashian e Kanye West. Ora bem, ela tem uma personalidade muito poderosa, muito forte. Ela é, por um lado, tipicamente uma menina ou uma senhora insatisfeita. É como se fosse daquelas pessoas que quer o que não tem. Ela quer quando tem, já não quer. Quando quer, já não tem. Ou seja, aqui é uma pessoa com estes matizados, é uma pessoa extremamente exigente. Por outro lado, ela tem Vênus. Vênus é o amor e a sensibilidade em forte tensão à Lua. Muitas vezes estas pessoas, no fundo, pensam que ninguém gosta delas. Ou seja, se por um lado ela é uma pessoa poderosa, é uma pessoa que quer atingir determinado tipo de fim, mas por outro lado tem medo de não ser amada, de não ser percebida, isto faz logo à partida, constrói aqui uma personalidade com alguma dificuldade. Ou seja, é uma poderosa incompreendida. Tem desejo de poder. Por isso, eu diria que ela não é fácil. Bom, um quarto ponto que me parece que também não ajuda à estabilidade amorosa na vida desta senhora é ter uma imaginação demasiado
mórbida. Ela imagina tudo. Se uma coisa não acontece como ela quer, ela pensa logo que estão a enganá-la. Portanto, há aqui uma... Ou seja, de uma maneira geral, visto o horóscopo dela e dele, ela tem uma personalidade bastante mais difícil de perceber e de aceitar do que ele. No caso dele, são óbvios os sinais de grande realização. Ele tem um Júpiter. Júpiter é o deus dos deuses. Tem um Júpiter fabuloso, raríssimo, aliás. Só 2 ou 3 pessoas em 300 é que têm este talento. Mas, curiosamente, ele tem um ponto também secreto. É que ele também tem medo de que não o entendam. Portanto, alguém vai ter que cortar aqui este ciclo vicioso. Ela é, às vezes, um bocadinho exagerada, tem algum orgulho e é muito exigente. Mas há talvez também aqui, no fundo do túnel, uma capacidade de dar a volta por cima. É que ele é um homem com Vênus em Touro. E Vênus em Touro precisa de estabilidade. Se construir uma casa, se tiver filhos, se tiver qualquer coisa que o agarre à terra, é possível que ele faça os impossíveis, que resista o impossível. Ou seja, por outro lado, acredito na paixão dele. Ele é um homem de grandes paixões. Mas cuidado, porque há aqui um calcanhar daqueles. Ela não pode absorvê-lo demasiado, porque senão ele desaparece. Neste segundo ponto, vamos começar pelo amor. O amor é Vênus. Vênus está em Virgem. Isto quer dizer que Vênus, neste teu horóscopo, é um planeta extremamente complexo. Não é o amor só porque um homem de teatro, ou um homem das artes, já trabalha com Vênus. Vênus é a deusa da estética, da forma, também tem a ver com a música, tem a ver com o talento, tem a ver com o palco, etc. E tu tens Vênus, o amor, entre Mercúrio e Plutão. E agora vamos ver se consigo explicar isto. Vênus, o amor, o coração, entre Mercúrio e Plutão. Mercúrio é a razão. Ou seja, não deixa de haver ali um Joaquim a dizer: espera aí, eu devia fazer isto, mas devia mostrar aquilo. E devia... Portanto, há aqui um lado crítico. Não há uma inconsciência no amor. Há um lado racional. É como se houvesse um Joaquim meio racionalista. Mas no outro lado de Vênus está Plutão, que é o deus dos abismos. Ou seja, isto atrai-te para as fossas do Mindanao. Mas para os precipícios mais difíceis. Ou seja, tu conheces, vais, por exemplo, a uma festa. Imagina, conheces 50 pessoas e apaixonas-te ou atrai-te a alguém e é sempre mais difícil. É mais difícil que podes encontrar. Ou que fuja da normalidade, dos parâmetros. Dos parâmetros. Sim. É que... mas até para os amigos eu sou assim. Mas isto é bom, ou seja, custa-te caro às vezes. Mas caro. Pronto, custa-te caro porque tudo é muito sofrido. Eu pus aqui uma série de palavras que poderiam exprimir a tua maneira de amar. É chegar à loucura, à exaustão, à paixão, o segredo, a insatisfação, a atração pelo difícil e depois, a certa altura, não sei se por tua parte ou por parte das outras pessoas, podem surgir ciúmes, possessividade. És possessivo? És ciumento? Não, é que eu farto-me muito rapidamente das coisas. Sim. E os outros em relação a ti? Não te querem depois prender? Têm dificuldade em libertar-te? Eu nesse capítulo acho sempre, como não acredito acredito na paixão. Há uma paixão, há um estado até doente de paixão. Sim, que a pessoa não vê mais nada. A pessoa não vê mais nada. E Sim. depois, a partir daí, eu já não sei lidar com isso. Eu aborreço muito facilmente das coisas. E depois também tenho uma profissão que faz com que eu esteja a fazer durante muito tempo umas coisas e depois corte radicalmente e vá para outras. E uma relação pode ser arrumada. Pode ser arrumada assim. E se vais trabalhar para o Porto. E só se vais para não sei o quê. E depois também eu sugo muitas pessoas na Madeira. Eu sugo muito as pessoas. E quando já não há sumo para sair, eu farto-me completamente. Seca e cai. Mas até mesmo para os amigos. Eu tenho um grupo de amigos que me estão sempre a deslumbrar e que me estão sempre a fascinar. Se não fossem assim, eu já os tinha arrumado. Exatamente.
Eu penso que, quer dizer, os sentimentos e a maneira como vive os sentimentos, eu até pus aqui uma frase, é um homem que vive os sentimentos de tal modo que os teus sentimentos nem às paredes confessas. Ou seja, porque eles são vividos com uma tal intensidade que quando se vai querer exprimir, já não está ali, já é outra coisa, portanto, há uma exigência muito grande, há uma... até poderia ser levado a pensar que tu, no teu inconsciente, isto não é consciente, Sim. mas no teu inconsciente até podias gostar de testar as pessoas. Mas eu estou sempre a testar as pessoas, até os meus picar, colegas, exatamente. de picar para ver como é que ele reage, como é que ela faz isto, como é que ele faz aquilo. Exatamente. Porque há um lado, eu não digo Eu faço isso sádico. com os meus amigos também. Eu não acho, eu não Não quero é chamar sádico, sádico. é um Mas teste. é um teste, há uma sim. necessidade de tocar, ou de não telefonar, ou de não sei o quê. Quero ver como é que reagem em Exatamente. diversas situações. E, no fundo, mas isso, se calhar, até é um defeito enorme que eu tenho, mas... Há uma explicação. Ah. Não tens culpa nenhuma. Nenhuma. Ai, graças porque há uma a Deus, explicação porque para já isso estava aqui. aqui a autoconscienciar. Há uma explicação e eu já lá chego. Ok. Já lá chego. Há um planeta que te dá essas características. Bom, depois, segundo ponto, era Plutão, que já tem a ver com isso. Plutão e Urano ascendente, ou seja, Plutão é o poder, Plutão é o deus dos infernos, isto dá uma intensidade, dá algumas das coisas que nós já abordámos aqui, e Urano é a independência. Ora bem, então o que é que isto vai dar? Vai dar uma espécie de oposição interior. Por um lado, és uma pessoa completamente absorvente, absorvida e absorvente, quando gosta muito, quando é muito, ou então, no fundo já disseste isso, ou então de um momento para o outro sai o Urano é liberdade, espaço e independência, vou pôr-me a milhas. Lá vou eu. E, portanto, e vais partir para outra completamente novo. E depois também tem outra coisa que se calhar aí no horóscopo não diz, mas que é muito, acho que é muito... ele delinea a minha personalidade. Eu sou filho único. E os filhos únicos têm que... Eu sou filho único e neto único, sobrinho único, é uma loucura. Portanto, eu tenho que ter espaço pessoal, o meu espaço pessoal e as outras pessoas às vezes não conseguem perceber isso, mas eu tenho necessidade absoluta de ter o meu espaço e sem dominares o teu espaço sem eu interferências. até chego a não estar em casa quando tenho as minhas empregadas a limpar ou uma coisa qualquer para não me absorverem. Exatamente. Eu gosto muito de estar sozinho, que as outras pessoas às vezes não compreendem, mas eu tenho necessidade absoluta de pelo menos umas horas durante o dia, porque também trabalho com muita gente, rodeado de muita gente, mas tenho uma necessidade absoluta de estar sozinho. Esse aspecto está absolutamente desculpado, porque é o Urano no ascendente. Todas as pessoas, são 8% da humanidade, que têm Urano no ascendente, têm exatamente esta característica. Há um momento em que chega, eu preciso estar a sós comigo e acabou. E nem que morra, nem que grite, nem que estrebuche. Eu neste momento, porque, e eu vou explicar, há uma razão. Urano são as energias cósmicas. Estas pessoas que têm esta característica precisam de encher os depósitos. Eu digo que é carregar, as baterias. A bateria. Portanto, precisam de ir buscar. O Urano é o deus do cosmos e, portanto, precisam de ir mais buscar. na minha profissão, que é uma profissão mais desgastante, absorvente e que é desgastante, porque, obviamente, com as outras profissões normais, as pessoas saem à rua e continuam na vida. Nós estamos sempre, constantemente, a trabalhar, como eu costumo dizer. Sim, porque há beijos, há fotografias, há olhares. Portanto, é um Big Brother 24 horas. Sim. Por isso é que eu preciso Por isso é que essa necessidade de cortar. Estes planetas todos juntos ainda te dão outro talento. É que acredito, e digo aqui, afirmo, está escrito, eu acho que ainda vais encontrar diferentes formas de exprimir a criatividade e o talento. Ou seja, eu vejo aqui tanta versatilidade, tanta capacidade de tocar tantos instrumentos, que não te admires se de um dia para o outro, não sei se fazes música ou se fazes poesia, é possível que ainda venhas a ter desejo de experimentar outras formas criativas, porque é isso que acontece sempre que os planetas ocupam esta casa que é a casa do talento e da criatividade. Bom, por aqui estamos falados. Sim, e agora é que vem aquele ponto que há bocado foi abordado. O facto de o Plutão estar no ascendente, há muitos espiões que têm esta posição. E ser espião, eu poderia dizer, ser psicanalista, trabalhar na sombra, trabalhar de noite, sem que ninguém te veja. Ou seja, há um lado meio secreto. Tu podias trabalhar na sombra, percebes? Porque
por um lado és um homem público, mas por outro lado há uma necessidade de descrição, de passar despercebido, de não me olhem demais para mim. Portanto, há um lado até de timidez que as pessoas às vezes exatamente. não... Eu sento num Há um sítio lado que esteja reservado. muita gente e eu fico... Se calhar as pessoas não percebem isso, mas eu fico quase com falta daí, está tudo a olhar para mim. Mas depois também já me habituei, já consegui criar uma carapaça para isso. Mas tem esse lado, de noite, por exemplo, eu gosto muito mais da noite do que o dia, não sei se também fico habituado a trabalhar. Exatamente. Isto dá sobretudo seres noturnos, que gostam da noite, é mais mágica. É mais mágica, é mais para descobrir. E como te digo, se não fosses artista, podias ser psicanalista, podias ser radiologista, ver o que se passa dentro das pessoas. Agora, só para terminar este ponto que é interessante, é que, na verdade, muito poucas pessoas podem dizer que te conhecem. Porque quem tem este pelotão... Pois, é que eu todos os dias, eu às vezes até chego a dizer a mim próprio. O que é que eu sou? Mas Deus, mas o que é que tu estás a pensar? Eu às vezes chego-me a questionar. Não é a questionar, a ficar espantado com as coisas que eu me proponho fazer. Que é um lado que eu tenho, que acho que todos os artistas têm, que é um bocadinho distanciar. Sim. Ver do corpo, não é? De estar ali de fora, ver de fora. Aham. E digo assim, mas o que é que tu estás a fazer? É que, é exatamente, isto é o tal pelotão, por isso este lado, ou seja, mesmo, isto dificulta as relações com os outros às vezes. Porque parece que és tu que não queres mostrar aos outros e que tens segredos e que estás a mostrar, que estás a ocultar. Não estás a ocultar coisa nenhuma, é da natureza. Há uma natureza secreta, assim como se calhar durante a adolescência, até já na infância, havia coisas que não se percebiam em ti, ou que interrogações, pensamentos, se calhar precisavas estar sozinho. Os teus pais provavelmente não chegavam lá, porque não és daquele tipo, embora sejas virgem, leão, etc., a tua personalidade não é luminosa, não sai para fora facilmente. Eu acho que ela sai filtrada. Primeiro, porque eu ainda estou a apostar, ainda estou a dar força a este teu lado racionalista. Há uma espécie de autocrítica que, mesmo que não tenhas noção dela, ela atua de uma maneira muito poderosa. Agora, claro que o tal pelotão dá-te paixão, loucura, extremos, radicalismo e, portanto, entre essas duas facetas, o teu coração balança-se, se calhar. Há uma questão que se levanta com muita frequência em relação à astrologia. É o caso das pessoas que nasceram no dia de transição. Aliás, o caso de hoje é exatamente isso. O Joaquim Monchique nasceu exatamente no dia em que acabava o leão e que começava o signo de virgem. E as pessoas perguntam, mas afinal o que é que eu sou? Sou leão ou virgem? Ou sou gêmeos ou caranguejo, etc. Ora bem, nestes casos que são muito especiais, que é o dia de transição, só um astrólogo pode tirar as dúvidas a essas pessoas. Porquê? Porque como há o ano bissexto, nós temos 365 dias e, em alguns anos, o ano bissexto, um dia a mais, os signos não começam todos rigorosamente no mesmo dia e à mesma hora. Eles variam sempre 6 horas, 12 horas antes ou depois. Portanto, nestes casos limite, nestes casos em que a pessoa não sabe se é de um signo ou de outro, o melhor é mesmo consultar um astrólogo. É muito fácil fazer meia dúzia de cálculos e aí saber, afinal, a que signo é que eu pertenço. Leão, signo de fogo. Leão, uma lua em leão é um homem ou uma pessoa de teatro, de palco, porque o leão, em astrologia, representa o palco, as luzes, os focos, e, portanto, nascestes para o palco. Isto é assim, astrologicamente o teu destino estava traçado não aos 6 anos ou aos 7, mas desde o dia 23 de agosto. Sim. Ou seja, porque uma pessoa que nasce com a lua em leão, ainda por cima aqui com esta posição especial, nasceu para o teatro. Se não fosses ator, serias ator de outra maneira. Na vida, no trabalho, noutra profissão, havia sempre... Mas estas pessoas precisam de luz e precisam de palmas, precisam de sorrir, precisam... Há aqui um lado muito interessante nesta... que é o gozo, o prazer, as coisas minimamente têm que te dar gozo, têm que dar prazer. As pessoas com a lua em leão são pessoas que tiram partido da vida, gozam, não se castram.
se estivermos a falar, por exemplo, de um Não há Capricórnio... construções em prazer, convenções, pois. É ou não parece mal. Pois, Que é exatamente. uma coisa que eu não suporto, é o parece mal. As pessoas têm exatamente. muito isso e não percebem É o que isto lado é muito moralista, curto. Do lado moralista não da chega coisa, aqui, não passa muito por este horóscopo. Não. Ponto 3. É assim, há outro fator, que no teu caso, claro que te atirou também para esta profissão, é que Mercúrio, que é o deus da comunicação, está ao lado de Vênus, que é a estética, uma comunicação estética. As pessoas que têm este fator são naturalmente ou escritores, ou atores, ou comunicadores. Portanto, todas estas, no fundo, há aqui também uma explicação, há aqui uma razão para este lado. És uma pessoa que seduzes. Vênus é Isso eu sei que sei. Seduzes pela palavra. Bem. Sabes muito bem a palavra que a outra pessoa... Que sabes muito bem qual é a palavra que tens que dizer. Mas também pode ser ao contrário. Sim. Mas também pode ser ao contrário. Sim, se for ao contrário é glorioso. Exato. Também pode ser. Eu vou dizer a palavra que essa pessoa está à espera que eu diga, mas eu não vou dizê-la. Porque tu és muito... Aí és muito... tipo escorpião. Destas pessoas também, eu sei que destas pessoas, até mesmo os colegas, sim. eu ponho sempre num âmbito geral, até mesmo os meus colegas, tenho não sei se isso é da lua estar aí, tenho uma preocupação que às vezes até me irrita, que é uma preocupação estética em relação ao mundo todo. Sim. Que é desde tudo, desde ruas, sei lá, os estúdios, desde tudo. Tenho uma preocupação estética, às vezes levada ao extremo. Sim. Há aqui uma explicação. A Lua em Leão exige, além de dar o lado teatral, exige requinte. A maneira de te envolveres nas coisas, ou nas pessoas, também tem a ver com certo requinte, uma certa nobreza, uma certa... Aquilo tem que ser diferente e tem que ser raro. Muitas vezes as pessoas com a Lua em Leão, não sei se é o teu caso, em vez de terem milhares de objetos que não valem nada, preferem ter muito bom. Tem que ter um muito bom e o resto não presta. Exatamente. Quer dizer, quem tem Lua em Leão prefere ter um objeto raro, bonito, esteticamente perfeito, do que ter 7 ou 8 ali numa gaveta ou numa vitrine, que não pode ser. Exatamente. Prefere ter um que lhe dá impacto. Portanto, isto também é a Lua em Leão. Portanto, só para poderes perceber até que ponto é que é forte, embora eu te tenha dito que infelizmente não és leão, mas o teu lado da Lua em Leão acaba por valer tanto ou mais do que se tivesses o leão. Sim. Outro ponto ainda são as profissões. Eu ainda te vejo a fazer no futuro mais coisas, portanto... Eu já faço muita coisa, pois, já... É possível que ainda experimentes outras carruagens, outros instrumentos. É muito possível. Porquê? Porque o meio do céu, que é a carreira em astrologia, tem a ver com Gêmeos. Gêmeos é experimentar, curiosidade. Tu és muito curioso. Muito. E, portanto, aliás, que eu acho que é uma das a minha única qualidade mesmo. É ser muito curioso. Não será... Bom, está bem, ok. Eu que até costumo dizer às pessoas que têm muito deixam ser os mitos curiosos. A minha grande qualidade é que move é a curiosidade. A curiosidade move desde pequeno. Faz, exatamente. Por isso é que eu gosto tanto de viajar. Eu vou para sítios inacreditáveis do mundo. É a curiosidade. Eu sou muito curioso. E agradeço aos deuses, ao cosmos ter tido esta curiosidade, porque se não fosse esta, se calhar não tinha feito metade das coisas. Não saías desta casca. É que, repara, este horóscopo é interessante porque, por um lado, é uma casca que tem várias, é como se fosse uma cebola com várias cascas. Há uma personalidade lá dentro. Ela vai saindo aos poucos. E aquilo que a move, muitas vezes, para sair cá para fora, olha, vou experimentar isto. E como é que aquilo funciona? E como é que aquela pessoa é? E como é que ela reage? E isto são tudo impulsos e instintos. Curiosidade. Exato, que têm base na curiosidade. Bom, queria ainda sublinhar este lado da alegria, da loucura, mas também, portanto, desta possibilidade, tu tens uma notável capacidade de regeneração. Tu podes, e se calhar o tipo de trabalho que às vezes fazes pode-te ajudar. Às vezes de um sofrimento ou de um desgosto... É sempre material de trabalho. Exatamente. Há uma capacidade de reciclar. Sim. Os planetas da reciclagem estão fortíssimos aqui neste... tudo são experiências e tudo são... exatamente. Então olha, pronto, mas agora dá-se a volta e foi difícil e não sei o quê. És daquelas pessoas que, se calhar, adormece com um tormento, e tu deves ter muitos, e obsessões e insatisfações, e já não quero isto, quero aquilo, não sei o quê, já não vou desistir, não sei o quê, e no dia seguinte acordas e, olha, afinal, passou. Portanto, tem uma capacidade inacreditável de reciclagem, de dar a volta por si.
já tenho dito que Fernando Pessoa foi um excelente astrólogo, mas, aliás, ele fez tantas cartas que eu pude fazer um livro, um volume cheio de cartas astrológicas desenhadas pelo Fernando Pessoa. Mas o que é que terá motivado Fernando Pessoa para fazer essas cartas astrais? Ora, eu fiz uma descoberta, um achado que me deixou impressionado no horóscopo, no espólio de Fernando Pessoa, que foram uma espécie de Excel feito no princípio do século XX. Ou seja, listagens que deveriam demorar horas. Eu imagino um copista, um monge benedictino a fazer estas listagens. Que listagens são? São listagens de pessoas muito importantes e que Fernando Pessoa admirava. Lemos, por exemplo, Oscar Wilde, Victor Hugo, Baudelaire, Rossetti, etc, etc. Agora, só para verem a paciência, para perceberem a paciência do astrólogo Fernando Pessoa, reparem. Outra listagem. Mais, se calhar, 10, 15 horas de trabalho. Vamos continuar. Mais outra listagem das pessoas que ele mais admirava. E ainda outra para terminar. Portanto, eu imagino que só estas 4 listagens devem ter levado dias e dias a conceber. Hoje em dia nós fazemos as coisas por computador. Não havia computadores no tempo de Fernando Pessoa. Isto para quê? Porque, no fundo, Fernando Pessoa acabava por fazer as cartas do céu, os mapas astrais das pessoas que ele admirava, ou então para perceber como é que elas tinham chegado ao sucesso, ao poder. Era, por exemplo, o caso de Napoleão. Portanto, ele fez o horóscopo do Napoleão, fez o horóscopo de Sidónio Pais, portanto, para ver qual seria a importância dele na política portuguesa. Fez ainda um outro que ele não pôs o nome. Convido a si a tentar descobrir quem será. Ora, foi alguém que nasceu em Santa Combadão em 28 de abril de 1889. Vejam se adivinham. Aquilo que eu tenho para dizer em relação ao futuro é muito bom. Ah, é? Tu estás a acabar um período de quase 2 anos em que houve muitas interrogações. Houve, quero isto, não quero isto, gosto disto. Mas isso é desde que nasci. Pronto, então pronto. Não, isso não vamos ter. Não é por aí. Eu diria que era sobretudo nestes últimos 2 anos, mas está quase a acabar. Ou seja, são épocas em que as pessoas deitam muita coisa fora, às vezes deitam pessoas fora, deitam gavetas fora, libertam-se, porque já não aguento isto. Portanto, são necessidades de limpeza e de purga. Sim. Daqui a 4 meses vais começar uma época muito interessante, porque vais de novo desejar encher. Ou seja, se andaste a fazer purgas, se andaste a limpar a casa, a deitar coisas fora nos últimos 2 anos, daqui a 4 meses inicias um período muito interessante, que é um período de fazer experiências novas. Ora, isto para um homem que já gosta, na vida, estar sempre a fazer experiências novas. Sim. Portanto, se os horizontes já eram largos, penso que nos próximos 5 anos, as experiências ainda vão ser mais alargadas, mais maleáveis, portanto, e mais inesperadas também. Portanto, são 2, 3, 5 anos extremamente positivos. Eu tenho a sensação que daqui a 2 anos, apesar de ser dentro desse período de expansão, podes ter desejo de assentar arraiais. Ou seja, tu tens casa própria, gostas da tua casa. Tenho a sensação de que neste momento tu estás a ver, a experimentar, etc. E que daqui a 2 anos há qualquer coisa em ti que te diz: olha, agora apetece-me assentar arraiais. Mas repara, isto é assentar arraiais a nível privado. Porque, ou seja, ter uma nova casa, reunir uma série de coisas na tua casa. Há qualquer coisa em relação à casa que vai ser desenvolvido, criado e vais tirar partido desse novo percurso. Mas não me esqueço que enquanto isso vai acontecer, a carreira vai e vai bem, vai de vento em popa. Portanto, é como se dizer, olha, para tirar pleno partido destas possibilidades que me estão a aparecer, também tenho que simplificar, ou tenho que criar uma raiz, ou tenho que me
ter uma âncora. Portanto, vais sentir um bocadinho esta dicotomia que não é uma coisa negativa. Ou seja, esperam-te talvez 5 anos de grande atividade. Esses 5 anos de grande atividade podem se estender a mais 2, portanto 5 a 7 anos de mostrar valências, novas possibilidades, só que daqui a 2 anos parece que estás com uma necessidade de, para já também te ligar um bocadinho mais. Sabes porquê? Porque o teu lado, aquário é o lado da independência, vai começar a ficar... Tu serás sempre independente, mas o lado da independência acaba por ser um bocadinho mais ajuizado. Ou seja, as loucuras, pelo inesperado, a pouco e pouco, mas também é um bocadinho também tem a ver com a idade, obviamente. Portanto, é muito natural que sintas, nos próximos anos, por um lado, uma necessidade de estruturação, de sentar a reais, mas por outro lado, ainda vais gozar de uma longa e brilhante carreira. Sobretudo, fico curioso de saber o que é que este nosso convidado ainda vai mostrar-nos, que talentos é que ele nos vai mostrar nos próximos anos. Eu tenho a sensação que, e costumo dizer isto às pessoas que eu conheço, eu faria bem qualquer coisa que eu me propusesse a fazer. Porque tenho sempre... Quero ver sempre o final da coisa. Vejo o princípio, o meio e o fim. E às vezes as pessoas e o terminar da coisa. O concretizar para ti é importante. Exatamente. Às vezes as pessoas queixam-se das coisas, é porque eles não as fazem a 100%. Se nós as fizermos com paixão e as fizermos a 100%, com esta elas saem bem. Exigência que tu pões na vida, fariam-de diferente. Muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer. Um prazer enorme.